Boa tarde, sejam bem-vindos se for a primeira vez, se não for, bem-vindo novamente. Hoje iremos tratar as funções cadastrais do e-social. É só para darmos algumas dicas para vocês sobre essa nova implementação do e-social, para vocês já ir fazendo o cadastro, conferência, tudo correto de agora em diante, para frente, no caso do e-social. Tá ok? Iremos apresentar as funções que no sistema hoje já estão habilitadas. Vocês podem ver, nós iremos falar sobre as opções cadastrais do e-social, funções no sistema, objetivo, certo? Iremos abordar tudo isso no e-social. Iremos ver novamente o que é o e-social, o seu objetivo, quais obrigações do e-social foi substituída, um cronograma de implantação, obrigatoriedade e as fases, e algumas dicas que damos para vocês para essa nova implementação. Alguns identificadores de cadastro, CEI, CNPJ, como que vai funcionar agora em 2018 com a implantação do e-social, falar um pouco da qualificação cadastral e também apresentar o sistema da Tron, se está configurado ou não. Certinho, né? Nós iremos ver todos esses passos hoje. Vamos lá. O que é o e-social? O e-social é um projeto do governo federal que é um instrumento de unificação das prestações das informações referente à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e tem a finalidade de padronizar essa transmissão, que é, por exemplo, vocês têm isso em prática, que é enviar a CFIP, enviar a CFIP, a GRF, a CAGED, enviar a DIRF também, e essas informações, vocês concordam comigo que uma contém e a outra também tem a mesma informação? Então, esse é o e-social que veio para unificar essas informações. De acordo com o decreto 8.373, vocês podem ver no slide de vocês, na tela, que institui o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que é o e-social, foi criada, né, por esse decreto, e por meio desse sistema, os empregadores, as empresas, passarão a comunicar ao governo de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folhas de pagamento, etc. E assim é o e-social. Certo. Qual é o objetivo do e-social? A implantação do e-social viabilizará a garantir os direitos previdenciários e trabalhistas. Ele realizará, simplificará o cumprimento das obrigações, que é aquilo que falamos, que eles vão unificar as informações em um ambiente só, que é o próprio e-social. Vai eliminar a redundância das informações. Então, veio para beneficiar a todos o e-social. E o projeto é uma ação conjunta dos seguintes órgãos, vocês podem observar, que dá para a gente observar aqui, que é o Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Previdência Social do INSS. E assim a conjuntura deles formou-se o e-social. Tá ok? Qualquer dúvida, pode dizer aí no chat que estamos à disposição. Então, esse é o objetivo, eliminar a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas. Isso mesmo, físicas e jurídicas. Ok. E quais são as informações que o governo federal substituirão pelo e-social? Vamos acompanhar aqui com detalhe. CTPS, LRE, PPA, Plano Profissional Gráfico Previdenciário, CAGED, DIRF, GRF, etc. Todos esses serão enviados em um único só arquivo. Ficou bonito, não ficou? Ficou bom? Ok. Esse vai ser o e-social de 2018. São as informações que eles misturaram. Certo. E qual é o cronograma dessa implantação? Vai ter um certo período para a implantação do e-social, que ele vai receber todas essas informações lá na Receita Federal. Ok, a partir de 1º de janeiro de 2018, a obrigatoriedade será para as empresas que faturaram no ano de 2016 78 milhões
Então, a sua empresa não faturou 78 milhões em 2016, ou seus clientes, melhor dizendo, vocês podem solicitar por meio de um arquivo, solicitar por meio da Receita Federal a inclusão da sua empresa, caso queira. Vocês podem ser incluídos em janeiro mesmo, se a sua empresa não faturou 78 milhões, para a entrega do E-Social. De obrigatoriedade é só aquelas empresas de 78 milhões, ok? Então, a partir de julho de 2018, a obrigatoriedade será para as demais empresas, empregadores e contribuintes, independente do valor do faturamento atual, certo? Só tem uma observação no caso da apresentação das informações. Ela vai ser utilizada certificado digital para a sua transmissão. Então, se a sua empresa ou seu cliente não tem um certificado digital, já verifique isso juntamente para estar agilizando o processo do envio do E-Social. Ok? Certo? Alguma dúvida até o momento? Então vamos seguindo. Aqui, por exemplo, o cronograma de obrigatoriedade será em 5 fases. Vai facilitar, claro, a adaptação das empresas ao programa. Então vamos lá. O cronograma será para grandes empresas. Para as grandes empresas, será em janeiro enviar cadastro do empregador e tabelas. Iremos ver o que são esses cadastros de empregador, que é o cadastro da empresa, e as tabelas de rúbricas, tabela de horário. Hoje, pelo E-Social, implantação do E-Social, temos que enviar as tabelas de horários, tabelas de eventos. Eventos esses da ATRON devem ser enviados para o E-Social. São os eventos de folha mensal, eventos de hora extras. São todos aqueles eventos que houve na movimentação. E os que não houve na movimentação têm que ser enviados também para o E-Social. Então, são essas tabelas que devemos enviar. Empresa, filial, cadastro de tabelas de eventos do salário mensal, hora extras, DSR. Temos que informar em janeiro para o E-Social todas essas informações. Lembrando que para grandes empresas, faturamento de 78 milhões. Logo em julho, 1º de julho, como vimos anteriormente, será enviado o quê? Cadastro do empregador e tabelas para as demais empresas. Lembrando que são as demais empresas, logo aqui abaixo temos, inclusive são as microempresas, pequenas empresas, enquadradas no simples, etc. Ok? Então, esse cronograma está disponibilizado no site do E-Social. Todos podem acessar, que lá eles disponibilizam esse cronograma para vocês estarem acompanhando. E sempre observar o prazo de entrega, porque um entre o outro é bem pouco. Então, sempre verificar o cronograma, parametrizar o sistema, fazer o cadastro certinho e enviar essas informações para o E-Social o quanto antes. Aqui podemos observar, essa é a primeira fase, certo? A segunda fase são os dados dos trabalhadores e os vínculos com as empresas, eventos não periódicos. São aqueles eventos que ocorreu, já tem que enviar, ok? Eventos não periódicos são automaticamente ocorreu, já tem que enviar para o E-Social. Cadastrou um trabalhador, tem que enviar, certo? Aí nós iremos abordar mais à frente alguns detalhes em outros webinars, sobre esses dados. Como é que é esse critério de envio dessas informações para o E-Social? Só uma dica, depois verifiquem com mais detalhe que ao cadastrar ou contratar um novo trabalhador, deve ser enviado para o E-Social um dia antes da sua admissão na empresa. Então, esse detalhe é uma nova implementação do E-Social. Vai mudar totalmente a cultura de vocês na hora de contratar um novo empregado, na hora de fazer toda a gestão do seu escritório. Ok? Então vamos prosseguindo aqui com o E-Social. E os demais eventos, por exemplo, a folha de pagamento deve ser enviada lá em maio.
A substituição da CFIP vai ser lá em julho, certo? E assim por diante, outros dados. E, de acordo com a Segurança do Trabalho, deve ser enviado em 2019. Para os órgãos públicos, começa só em 2019, certo? Tranquilo, enviar cadastro de empresa, as tabelas somente em 2019. Esse envio que vai ocorrer. Esse é o cronograma do E-Social para 2019. Divisão geral de cada passo para cada empresa, por exemplo, a empresa acima de 78 milhões, em janeiro envia o cadastro do empregador em tabelas. Aí vem o próximo passo, em março já envia os dados do trabalhador, folha de pagamento em maio, a GFIP em julho, que vai ser a substituição dela, e dados da segurança do trabalho. E assim é o cronograma do E-Social. No material que disponibilizei com vocês, tem todos esses detalhes, vocês podem estar acompanhando. Esse já é para o caso de empresas pequenas empresas, microempresas, e também para empresas públicas, administração direta e indireta. Dica, fica a dica de vocês montarem um grupo de trabalho, certo? Montem um grupo de trabalho antes do E-Social, da implantação do E-Social. Desmembre cada responsabilidade para cada grupo, montem um plano de ação, como seria, alguns serão responsáveis pelos manuais, né? Verificar o manual do E-Social, outros pelo layout, tabelas, as regras de validação, como é que faz ou como é que funciona a validação do E-Social e uma pessoa específica para a legislação vigente do E-Social. Essa é a parte mais importante. E aí acompanhe todo esse andamento. Então, o maior problema atualmente vai ser a mudança da cultura nos escritórios para a gestão ou a entrega do E-Social. Monte ali certinho com o administrador da empresa, um plano de ação de quem vai estar incumbido a cada função. Você vai fazer isso, e a junção das informações facilitará a entrega do E-Social. Então, é a dica que nós damos para você. Agora, a parte dos identificadores é os cadastros, por exemplo, o SEI. Quem tiver o cadastro de SEI, que são os empregadores ou contribuintes, pessoas jurídicas, elas são identificadas por CNPJ, certo? Empresas ou contribuintes, pessoas físicas, que é o CPF. E para as empresas da administração, possuem alguns códigos. Essa é a identificação de cada empresa. Ok. As pessoas físicas que utilizarão SEI, cadastro específico do INSS, elas passarão a utilizar o cadastro de atividade econômica da pessoa física. Essa aqui é a nova regra do E-Social, ok? Tem que ter muita observação. Como está frisado na tela de vocês, a SEI, cadastro específico do INSS, passará a utilizar o CAEPF, chamado CAEPF, que é o Cadastro de Atividades Econômicas da Pessoa Física. E a pessoa física, ela deverá providenciar o registro no site da Receita Federal, certo? Do Brasil, no portal do ECAC. Depois vocês verifiquem lá no site da Receita Federal, também tem essa orientação aqui no nosso slide com vocês compartilhado, que lá vocês fazem o cadastro ou solicitação desse registro. Está vinculado, o CAEPF da pessoa física vinculado com o CPF, certo? Tem todo esse vínculo. E para as empresas de obras, serão utilizados CNO, certo? Aí a gente vai ver no próximo slide o que é o CNO. Só uma observação neste ponto, que para quem já possui os dados, né, de CAEPF, é só solicitar a migração desses dados junto à Receita Federal do Brasil, que aí já fica com o mesmo cadastro. Para o caso de empresas de construção civil, que são os responsáveis pelas pessoas jurídicas ou físicas com matrícula SEI, será substituída pelo Cadastro Nacional de Obras, CNO, conforme disse. Igualmente o CAEPF, que será vinculado ao CPF ou será vinculado ao CNPJ. Ok?
E a situação especial, que é o trabalhador estrangeiro com vínculo empregatício que presta serviço no Brasil. Porque a Receita Federal, com a parceria ao Ministério das Relações Exteriores, ela implementou a nova estratégia ou sistema de atendimento à inscrição do CPF residência no exterior. Os interessados poderão obter a inscrição junto à Receita Federal, certo? É só ir lá na Receita, solicitar, caso haja algum tipo de situação especial, que assim poderá estar solicitando o cadastro dessa pessoa, CNO, KIPF, juntamente com a Receita Federal. E uma observação é que inicialmente deve ser enviado para o E-Social dados já cadastrados, CPF, CNPJ, que é o período de implantação, certo? Então pode ficar tranquilo, mas sempre solicite esses dados anteriormente. Se vocês possuem algum cliente CPF, SEI, melhor dizendo, será substituído pelo KIPF, e assim o Cadastro Nacional de Obras também. Ok? Vamos prosseguindo. Já a parte de qualificação cadastral é para os empregadores ou contribuintes que devem atentar às informações cadastrais dos trabalhadores, a seus serviços, certificando que as consistências do Cadastro Nacional das Informações Sociais, que é o CNIS, do INSS e na base do CPF, da Receita Federal Brasileira, sejam, se necessário, proceder à atualização desses dados antes da entrega ou da entrada em vigor do E-Social, que é essa qualificação cadastral, é uma forma de facilitar o trabalho de vocês, que é conferir os dados do empregado se estão corretos com o PIS, se o PIS dele não é vários, né? Tem muito disso atualmente, de que um empregado tem vários PIS. Agora, com o E-Social, acabou essa liberdade, cada um terá seu PIS, CPF cadastrado. Então, a qualificação cadastral encontrada neste site, ela vai ser possível verificar e acompanhar os cadastros dos seus empregados, funcionários, que estão corretamente informados. Ok. Tem a verificação em lote. Por exemplo, você pode entrar nesse site, na qualificação cadastral, e verificar um por um, cada empregado por empregado, se os dados deles são corretos. Também, lá no mesmo local, possui a opção de lote. Vocês exportam um arquivo em lote, o sistema da Tron faz isso, exporta o arquivo em lote para ser importado lá no site do portal do E-Social para verificar cada cadastro se está correto. Ele te retorna, assim, claro, uma resposta caso esteja inconsistente. Ok? Ok, então vamos seguindo aqui. E a parametrização no sistema da Tron, como é que funciona? O que agora entramos no objetivo do nosso E-Social, que é o cadastro de empresa, empregado e cadastro de estagiário, juntamente depois cadastro de evento. Para o cadastro de empresa, todas as informações serão levadas para o E-Social. Logo, devem ser preenchidos completamente, mesmo não sendo obrigatório os campos. Então, entre em cadastro de cada empresa, observa cada campo e insira as informações que a empresa tem. Porque, ao enviar, serão confrontadas informações de outros registros e, assim, ocasionando erros ou não no E-Social. Ok? Então, sempre o cadastro da empresa tem que ser preenchido corretamente, observando cada campo do E-Social. A gente vai ver com mais detalhes alguns campos lá que foi criado no cadastro da empresa. Vocês até podem ter observado esses novos campos. Para o cadastro de empregado, todas as informações, assim, igual o cadastro da empresa, o cadastro estagiário, serão enviados para o E-Social. Observe cada campo. E no cadastro de evento, iremos observar o campo de composição e participação dos eventos, que é o que mais vocês vão ter trabalho em conferir. Se compõe ou não base de IRRF,
INSS e assim por diante. A gente vai ver com mais detalhe. Ok, no cadastro da empresa, o indicador de substituição da contribuição previdenciária origem, que é o registro S1280 do E-Social, que fala sobre as empresas de desoneração da folha. Foi criado este campo, certo? Para ser preenchido, então, nos dados de enquadramento da desoneração, marcado que sim, preencheu o enquadramento, inserir a alíquota de isenção e indicar a desoneração se aplicada de acordo com o artigo 7º e 9º da Lei 2.546 de 2011. E o tipo de desoneração, que é pelo CNAE, lembrando que algumas empresas ela tem desoneração da folha de acordo com a Lei 2.506, lá no artigo 7º diz algumas empresas e assim por diante. Ok? Foi criado este campo no E-Social para atender, no cadastro da empresa, na parte de enquadramento, para atender o E-Social. Vamos lá no sistema, verificar que campo é esse. Cadastros, empresa, edita o cadastro da empresa. Nessa parte do cadastro da empresa, folha de pagamento tem enquadramento, possui aqui a desoneração da folha de pagamento. Informar, marcar que sim e se aplicável ou não o artigo 7º e 9º da lei. Ok? Bem tranquilo nessa parte. É só informar se aquela empresa tem ou não desoneração da folha. Prosseguindo. No cadastro da empresa ainda, de acordo com o layout, foi criado alguns campos do E-Social, que é a classificação tributária, indicativo da cooperativa, da situação da pessoa jurídica, da situação da pessoa jurídica também, física, melhor dizendo, da contribuição substituída e alguns indicativos que a sua empresa tem que preencher, ok? Campos obrigatórios aqui são somente esses 3, porém o restante, conforme eu orientei anteriormente, é importante informar, que a informação fica mais rica. Então, voltando para o sistema, logo à direita vocês observarão o campo do E-Social. Vem aqui, verifica a aba geral, cada campo logradouro, todos os campos se estão corretos, a inscrição estadual, municipal, site, informa o telefone. O logrador é uma parte importante também, que ter mais detalhe lá no cadastro dos empregados. Na parte da folha de pagamento, aba E-Social, preencher a classificação tributária, lembrando que aqui tem várias classificações tributárias, ok? Campo obrigatório para o E-Social, então, por esse em vermelho, e preencher qual é a qualificação tributária ou classificação tributária da sua empresa. Informado, aí vem preenche o indicativo da cooperativa, indicativo da pessoa jurídica, física. Se não houver ou se não tiver o preenchimento, é só deixar em branco o campo. A contribuição substituída, se é entidade educativa ou não, e assim por diante. Já esse campo é relativo aos processos. Possui, por exemplo, no FAP, no RAT, certo? Aí é só fazer o cadastro dos processos, lembrando que podem ser administrativos ou judiciais, e inserir neste campo. Ok? E assim por diante os demais cadastros. Por exemplo, o aprendiz, se é dispensado ou não a sua empresa de conter um menor aprendiz. Só um momento, ele ainda está visualizando. Aí. Se é indicativo ou não de ter um menor aprendiz, se não, por exemplo, aqui, dispensado mesmo parcialmente, ele solicita o campo de obrigatoriedade do processo, que fala que a sua empresa é dispensada parcialmente da dispensa do menor aprendiz, e assim fazer o preenchimento dos demais campos da sua empresa.
Para a pessoa com deficiência, também possui os campos de informar se é dispensado ou não para contratação, e o processo judicial, caso seja dispensado. Ok? E assim, segue o cadastro da empresa com várias informações novas para ser informadas e enviadas para o e-social, já configurado. Ok. Então vamos seguindo aqui. Ainda no cadastro da empresa, possui a opção TCM, Tribunal de Contas do Município, ok? Ela será habilitada caso a natureza da pessoa jurídica começar com o número 1. Então vamos verificar como habilita este campo de TCM. Será habilitado aqui no cantinho a aba TCM, caso seja empresa de administração pública. Ok. Na aba geral, a natureza da pessoa jurídica deve começar com 1. Começou com 1, ele habilita este campo para o determinado preenchimento, informar o código do órgão, o tipo do órgão e assim por diante, os demais campos referentes a que a sua empresa deve apresentar. Então, sempre observar estes detalhes no cadastro da empresa com muita atenção antes da entrega ou da apresentação do e-social. Ok, TCM apresentado. E no cadastro da empresa, orientei anteriormente que vai ser preciso do certificado digital, que é uma obrigatoriedade para envio de informações ou transmissão do arquivo para o e-social. E aonde informamos esse arquivo digital no sistema da Tron? Menu da Tron, folha de pagamento, iremos aqui no cadastros, empresas, selecionei a minha empresa, F10, certificado digital. Aqui iremos preencher o caminho do certificado, lembrando, certificado A1, ok? Por que A1? Ele não precisa de um pendrive a ser conectado em sua máquina para funcionar. Precisa só ter o arquivo PFX emitido lá na ICP, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, para vocês estarem acompanhando emissões da sua empresa. Aí tem um arquivo aqui na sua máquina, insere o arquivo, faz a importação, a senha do arquivo, todo certificado tem uma senha e a data da validade dele. Ok? Importou aqui, o e-social está ok para envio e transmissão. Ok. Próximo passo, agora já pulamos para o cadastro de empregado. Foi criado no cadastro de empregado opções do e-social. Vamos lá no cadastro de empregado. Por que foi criado várias abas do e-social? Por exemplo, no cadastro de empresa, do e-social. Cada informação é para um determinado fim. Por exemplo, existe campo no e-social que precisa dos dados do empregado, certo? Para o empregado, e campos que precisam para as informações da empresa. Então, são tabelas ou cadastro de empregado ou cadastro de empresa. E aqui, na aba e-social, observa-se todos os parâmetros para o e-social. Se é com prazo determinado ou temporário, sempre informar que todas essas informações serão confrontadas lá no e-social. Ok? Com um detalhe. Essa parte, informações de registros nacional de estrangeiro, é para empregado de estrangeiro. Então, qual é o parâmetro a ser configurado? Está explicado também no material, porém, o parâmetro é bem tranquilo. Nos dados pessoais do empregado, ele tem que estar com nacionalidade de outro país, que é estrangeiro. Então, deixa eu só fazer um teste aqui, ver se possui. Não possui. Se ele tiver com outra nacionalidade, este campo será habilitado. E assim ele pode preencher os campos para a apresentação do e-social. Lotação tributária. Vocês terão
um detalhe um pouco mais trabalhoso aqui. Porque a parte da lotação tributária, ela funcionará para envio de tributação de cada tomador de serviço, sendo obras, sendo tomador para cadastro de FPAS e assim por diante. Então, só um momento, vou voltar. No cadastro da lotação tributária, deveremos informar qual que é a prestadora ou qual que é a tomadora de serviço deste empregado. Se houver, informamos aqui neste campo para envio dessas informações, que é uma novidade do E-Social para 2018. Informamos aqui, na verdade estamos já cadastrando a lotação tributária, porque não tem criado ainda. Então é só clicar no botão inserir, fazer o cadastro da lotação tributária, prestação de serviço, de obra e assim por diante, possui as informações aqui e preencher o código FPAS. É isso mesmo, código FPAS, ou a sua classificação. Por quê? Porque agora, em 2018, para entrega, tem várias opções, vários tomadores, tem outros códigos FPAS, e assim, aonde iremos parametrizar? No cadastro do empregado. Ele é para um determinado código do FPAS, o outro empregado é para outro tributação do FPAS, e assim por diante. É feito o parâmetro da lotação tributária no cadastro do empregado. Lembrando que no cadastro da empresa, essa opção já vem preenchida para aquela empresa. Ok? Lembrando que aqui no cadastro da empresa, vocês observarão o campo da folha de pagamento, código do FPAS. Ok? E assim, faz o preenchimento, tudo certinho, confere se está correto antes da geração do arquivo do E-Social. Então vamos prosseguindo. Agora o cadastro de estagiário. Muitos podem observar que os estagiários saíram do cadastro empregados. O estagiário pode ter saído deste cadastro de empregados. Por quê? Foi criado um campo novo, cadastro estagiário, para contemplar somente os estagiários. O que o sistema fez? Qual foi o parâmetro para retirar do cadastro de empregado e transformar ou trazer ele para o cadastro de estagiário? Se no cadastro do empregado estiver marcado que sim, ele é estagiário, será trago todas as informações do empregado para o campo de estagiário. Então, cadastro de estagiário, ok? Marcou que sim, ele vai levar automaticamente para o cadastro de estagiário. Foi necessário separar esses dois cadastros de estagiários e empregado para o envio do E-Social. Aí aqui são só algumas informações básicas do cadastro do estagiário, devem ser preenchidas, valor da bolsa, horário. O horário é muito importante, tanto para o empregado quanto para o estagiário. Tem que estar correto, pois este horário é enviado para o E-Social. E eles vão estar acompanhando a tabela de horário de cada empregado da sua empresa. Se trocou de horário, tem que informar o E-Social. Se teve alguma alteração no horário, tem que informar o E-Social. E assim vai ser a integração do E-Social com a sua folha de pagamento. E aqui observar as horas semanais trabalhadas de todos os empregados, ok? Sempre façam isso, verifiquem se estão corretos os horários do empregado antes de enviar os dados para o E-Social. Se a carga horária está correta, todas com detalhe, tem que ter o intervalo e assim por diante. Tranquilo? Então, sempre façam a verificação do cadastro de cada empregado e estagiário antes do envio. E
cadastro de tomador é só mais um detalhe para verificarmos qual é o outro campo que foi interferido pelo e-social. Aqui em cadastros, tomadores, ao inserir um tomador, foi criado o campo de CNO, Cadastro Nacional de Obras. Se ele faz parte, claro, informar o CNO, ok? E assim continua o cadastro na folha de pagamento do próprio tomador de serviço, que também é enviado para o e-social. Próximo passo. E agora, por fim, finalizar o e-social, cadastro, para finalizar o webinar do e-social, o cadastro de eventos. O que temos que verificar? Nós temos que verificar cadastros de eventos, editar qualquer evento, a sua composição, que é os dados do evento, e aonde que ele faz participação ou aonde que ele compõe. Ok? Verifiquem isso de antemão, já, pois para a entrega do e-social vai ser muito curta o tempo de verificação desses eventos. Mas como assim? Ok, eu vim aqui em cadastro eventos, vou editar um evento, editei o evento e vejo que na composição dele não tem nenhum evento que o compõe. Então, o cálculo dele é só. Aí tem que verificar a forma como funciona o cálculo dele. Beleza, essa forma aqui a gente não vai ver com mais detalhe. Mas o cadastro de evento, temos que verificar a composição, o que é somado ou o que é subtraído para ocorrer ou ter um resultado do salário do empregado. Aqui, por exemplo, não é nenhum evento de composição. Aonde que ele vai fazer participação? Aí é este campo que vemos. Ele vai fazer base no 13º ou composição no 13º, no PIS, sexênio, um outro aqui bem conhecido, imposto de renda, ok? Este evento salário do empregado, ele vai fazer base ou compor o imposto de renda. Isso é muito importante vocês verificarem cada participação dos eventos. Edita um, vai para o próximo, verifica cada participação. Ele faz base para INSS, ele não faz base para INSS. Exclui, salva e assim por diante. Confere cada evento que vocês possuem cadastrados. Cada evento. Isso é muito importante vocês fazerem antes da entrega ou apresentação do e-social. Por quê? Agora é só dando um spoiler do que vai acontecer nos próximos webinars, porque aqui no e-social, a aba e-social criada pela Tron, ok? Já está criada, vocês podem estar passando aí com um detalhe. A parametrização de rúbricas precisará dessas informações. Se faz incidência ou não na previdência social, no imposto de renda da pessoa física, imposto de renda retido na fonte, na incidência no FGTS e assim por diante. Então, a dica nossa é de vocês virem no cadastro dos eventos de cada evento e verificar se a sua composição, a sua participação está correta. Ok? Então, verifiquem esses dados, cadastros, empresa, edita, verifique cada campo do cadastro da empresa, cada campo do e-social, do enquadramento, se é desonerado ou não, formação do PAC, se é aderente ou não, o e-social, ok? Importe o certificado digital, já deixam todo parametrizado. Nas próximas versões, nós iremos disponibilizar mais informações dessa aba social. Atualmente, pode ser que ainda ocorra alguns errinhos, pois estamos implantando a nossa parametrização nas próximas atualizações de instaladores que haverão. Até no finalzinho do mês estaremos disponibilizando estes instaladores.
O que mais aqui é o cadastro de empregados. Verifique se os cadastros de todos os empregados estão corretos, estagiários, ok? E, novamente, cadastro dos eventos. Certinho? Então, essa é a nossa dica. Lembrando que anteriormente foi apresentada uma dica para vocês, tem no material de vocês, para montar um plano de ação. Organize os seus grupos, monte o plano de ação, cada um vai ser responsabilizado por cada função. E assim, a entrega do e-social será facilmente apresentada ou concluída. Agradeço a todos pela atenção, todos aqueles que estão online conosco, aqueles que não puderam também. Obrigado pela atenção e nós estaremos aí para ajudar vocês nessa implantação. Iremos prover outros webinários com mais detalhe. Esse só foi para ter uma noção dos cadastros de empresas, cadastros de empregados, que atualmente é que vocês precisarão fazer. Primeiro os cadastros, que são cadastro de empresa, empregado, etc., cadastro de eventos, e assim, posteriormente, vocês estarão entregando o e-social com mais facilidade. Obrigado pela atenção. Iremos disponibilizar, divulgar o próximo webinar, que é os cadastros, novamente, de eventos, mas só que com mais detalhes, ok? E vou estar aqui no chat respondendo a dúvida de todos. Novamente, obrigado pela participação de todos. E até logo e até mais. Para mais informações sobre esse assunto e outros, acesse o Tron Help e confira.